Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do irmão Jamison, esse que vos fala, o Atalaia da Última Hora. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm se inscrito em nosso canal, você que tem deixado seu joinha e tem compartilhado, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Quero aqui também me justificar. Eu tenho já alguns dias, né, que eu não posto nenhum vídeo por causa do meu corre-corre, atividades também que eu tenho na igreja. Então, muitas vezes não tem sobrado tempo. Mas Deus nos deu essa oportunidade hoje. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Eu quero compartilhar com você ou com vocês no Salmo 112. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará ou não se atemoriza de má notícias ou de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido dos seus adversários o seu desejo. Distribui, dar aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Fazer uma breve oração. Deus bendito e eterno, em nome de Jesus, quero te agradecer mais uma vez por esta oportunidade e pedir ao Senhor, pelo Espírito Santo, que nos use, que perdoe primeiramente as minhas falhas, minhas fraquezas, porque eu sou um homem falho, confesso diante do Senhor e de todos, que sou um homem falho e necessito da sua misericórdia, da sua compaixão, ó Deus, do seu perdão constantemente. Que o sangue de Jesus me purifique e nos purifique a todos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor me use, Espírito Santo, para falar aos corações, para transmitir essa mensagem que é poderosa, que venha impactar, que venha mudar as pessoas na sua forma de vida, de pensar, de raciocinar, de servir a Deus, para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Então, queridos amados irmãos, Salmo 112, uma palavra tremenda, muito poderosa, que fala muito aos nossos corações. Eu não sei se eu vou conseguir explicar como é que se eu posso dizer, comentar, né, se é a palavra mais correta, a cada versículo, né, porque cada versículo desse daria uma pregação aí de 1 hora. Por exemplo, né, quando ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, só isso aí já é tema de uma grande mensagem, que duraria muito tempo. Mas o salmista começa dizendo assim, aleluia. Sabe que tem muita gente que não sabe o que é aleluia, né? Muitas vezes está na igreja, né, e alguém que está dirigindo o culto, ou o pregador fala, né? Diga aleluia. E todo mundo, aleluia. Diga glória a Deus, glória a Deus. Né? A palavra aleluia, de origem hebraica, uma expressão de alegria, né? Quer dizer louvai, engrandecer a Deus, elogiar ao Senhor. Então, toda vez que você diz aleluia, você vai estar dizendo louvai ao Senhor,
ao Deus Criador, aquele que é, que foi, que é e que será sempre o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, né? Então, em outras versões vai estar dizendo assim, louvai ao Senhor. Então ele vai dizer assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu quero dizer que muitas pessoas pegam e se utilizam do Salmo 112, principalmente quando fala no versículo 3 de prosperidade e riqueza, né? E as pessoas se empolgam com isso e muitos se utilizam disso, principalmente os grandes pregadores da teologia da prosperidade. Eu não sou pregador de misérias, quero deixar aqui bem claro. Creio no Deus do impossível que pode todas as coisas. Ele diz, minha é prata, meu ouro, tudo é dele, né? Não apenas a prata, nem o ouro, o diamante, a esmeralda, a safira, né? O oxigênio que nós respiramos, a terra onde nós moramos, as águas que nós bebemos, tudo é dele. O que é que não é de Deus? Foi ele que criou tudo e todas as coisas, tudo é dele. Mas Deus, na sua grande humildade, falando com o povo, diz, minha prata, meu ouro. Deus é dono de tudo, é dono até da nossa vida, que não é sua, não é minha, é dele. Ele toma a hora que ele quiser. Então, eu creio no Deus que faz os seus servos prosperarem, enriquecerem, se for assim da vontade de Deus. Lembrando que ninguém faz isso, Deus não faz isso com ninguém, apenas para que alguém seja rico, né? Se Deus enriquecer algum irmão servo do nosso Deus, é com um propósito. Deus não abençoou José apenas para que ele fosse destacado entre seus irmãos, como ele fosse visto como o melhor, o escolhido, né? Como hoje muitas vezes se vê, as pessoas muitas vezes querem dar seus testemunhos como eles fossem o melhor, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus, né, separou entre os demais para ser destaque, para ser visto, né, como aquele amado de Deus. Não, nada disso, nada disso, né? Às vezes eu vejo pessoas dando seus testemunhos e não tem nada a ver, irmãos. Deus escolheu a José com um propósito maior do que engrandecê-lo, maior do que torná-lo governador de todo o Egito, maior do que os seus irmãos, né, o reverenciá-lo. O propósito de Deus era salvar a sua própria família daquela da qual nasceria a nação de Israel e viria o Messias para a salvação de toda a humanidade. Então observe que havia um propósito bem maior do que torná-lo José conhecido como governador. Alguém que foi escravo, preso injustamente e agora governador, né? Igual alguns testemunhos que ouvimos por aí, né? Estava no fundo do poço, não é assim? E agora, não, Deus não faz nada sem propósito, meu querido, na minha e na sua vida. Se Deus quiser te enriquecer, será com propósito, mais do que você se beneficiar da sua própria riqueza. Será para beneficiar a outros. Então, esse texto fala sobre isso. Então, ele vai dizer, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado, feliz, ou mais do que feliz, é o homem que teme ao Senhor. E esse teme aqui não é o medo, não é medo de Deus. Paulo vai dizer que no amor, né, verdadeiro, genuíno, não existe medo, não existe dúvida, não existe receio. Pelo contrário, né, o amor lança fora todo medo. João vai dizer que com confiança, nos aproximamos de Cristo, porque sabemos que Ele nos ouve, que Ele nos ouve.
que Ele nos ouve, né? Que Ele nos atende, porque Ele nos ama. Então, não é medo de Deus, né? Como muitas pessoas têm medo de Deus. Temor, esse temer aqui é do temor de respeito, profundo respeito a Deus. É ter na consciência, reconhecendo a divindade de Deus, a sua grandeza, o seu grande e infinito amor, né? É ter esse respeito profundo de que aonde você estiver, né? Seja de pessoas, cercado de pessoas conhecidas ou desconhecidas, você sempre será a mesma pessoa, fiel, né? Obediente, aquele que se desvia do mal, porque o temor faz isso, né? A desviar-se do mal, porque você ama a Deus, porque você respeita Ele e você conhece o seu caráter, a sua personalidade. Todo cristão sabe aquilo que entristece e aquilo que alegra o coração de Deus. Se alguém diz que não sabe, então esse alguém está totalmente fora, né, da esfera de conhecimento e da cristandade, fora, né, da família de Deus. Quem faz parte da família de Deus sabe aquilo que alegra e aquilo que entristece a Deus. Então, o salmista vai dizer que é bem-aventurado, é feliz, é mais do que feliz aquele homem que teme, independente da sua situação, da circunstância onde ele esteja, como ele esteja, se na igreja, se fora dela, se perto de pessoas conhecidas ou desconhecidas, ele é temente a Deus. Louvado seja Deus. E como consequência desse temor, ele vai dizer: e se comprais, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se comprais nos seus mandamentos, ou tem prazer nos mandamentos de Deus. Eu acredito que é quase impossível alguém temer a Deus e não ter prazer na sua palavra. Este prazer aqui não quer dizer apenas carregar a Bíblia, não é apenas ter conhecimento da palavra, do que nela está escrito, não é? Não é citar versículos ou textos. Não, este prazer aqui é, na verdade, o que disse Davi no Salmo 119, né? Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Achando as tuas palavras, guardei no meu coração para não pecar contra ti. Este prazer denota cumprimento desta palavra, é procurar vivê-la, praticar esta palavra. Eu digo procurar porque Paulo vai dizer que nós não somos ou não atingimos ainda a estatura de varão perfeito, né? Mas ele diz que nós estamos no caminho, prosseguindo avante, deixando as coisas que para trás ficam, prosseguimos avante para o que está à frente de nós, procurando para a carreira que nos está proposta, né? Para o prêmio da soberana vocação. Então, nós estamos no caminho, nós estamos progredindo a cada dia, então nós nos esforçamos a sempre estar vivendo esta palavra, né? Aqueles que têm prazer, não quer dizer que alguém que não erre, né? João, o apóstolo, vai dizer: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então, a gente sempre deslizamos aqui ou acolá, seja com palavras, seja com gestos, seja com sentimentos, né? Seja com ações, com atitudes. Então, vez ou outra, eu ou você podemos cometer algum deslize,
Mas aquele que teme a Deus tem prazer, ainda quando ele erra, né? Assim que ele erra, ele é acometido de uma tristeza, porque muitas vezes cometemos no impulso, no deslize, às vezes até sem perceber de imediato, e logo nos entristecemos, porque tememos a Deus, aquele que teme a Deus, né? E se arrepende, então, ora, pede perdão, e a gente se levanta de onde caiu e continua em frente. Então, aquele que teme a Deus não quer dizer que ele não vai cometer algum erro, porque Davi era um homem que temia a Deus. Foi o que eu citei agorinha, achando as tuas palavras escondidas no meu coração, a tua palavra é lâmpada. Mas nós conhecemos a história de Davi. Cometeu um grave erro, graves erros, mas se levantou de onde caiu, se arrependeu, pediu perdão, Deus o perdoou, né? Muita gente é que ainda não perdoou Davi, né? E fica se perguntando, mas um homem que se do coração de Deus, somos humanos, meus queridos, nunca esqueça disso, né? Por isso não julgue, para que você também não seja julgado. Então aquele que compraz, que tem prazer nos mandamentos, na palavra do Senhor. A vida é repleta de prazeres, né? E nós temos prazeres de muitas coisas. Tem gente que tem prazer de pescar, né? Ir no shopping, fazer compras. Eu estou dando aqui alguns exemplos. A vida é repleta de prazeres. Mas no Salmos 1, o salmista vai dizer, no versículo 2, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: antes o prazer do varão está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, sempre dará seu fruto na estação certa, suas folhas nunca murcharão, e tudo quanto fizer prosperará. Será bem-sucedido em todos os seus caminhos. Então, quando eu e você temos este prazer de estudar, de ler, de meditar na palavra de Deus e procurar viver, há uma recompensa, né? De sermos bem-sucedidos e darmos frutos sempre. E ele vai dizer aqui, veja, a sua descendência será poderosa na terra. Será poderosa. Em outras versões, vai dizer que a sua descendência, né, também temerá ao Senhor. Seus filhos também temerão a Deus, né? Eles serão poderosos, que às vezes as pessoas julgam como pessoas ricas, né? Não, poderoso na terra não é só quem tem dinheiro, quem tem status, quem tem altas posições. Não, não é só disso que fala, né? Não é só desse poderoso que fala, mas serão de pessoas tementes, pessoas, né, da sua geração que servirão a Deus com sinceridade, porque viram em seus pais, né, o espelho, o exemplo de alguém que teme, de alguém que tem prazer na palavra do Senhor. Então, e podem ser também poderosos, né, no sentido de serem pessoas importantíssimas dentro da sociedade. Pode sim, com certeza, né? Podem ser também. Ele vai dizer então: será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Dos justos. A Bíblia fala que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outrora-nos, por natureza, éramos inimigos de Deus, mas Jesus, né, pelo seu sangue, nos reconciliou com Deus e nos justificou, né, pela fé nele. Nós somos justificados. E como tal, né,
devemos dar frutos de pessoas justas, que andam e exercem a justiça com honestidade, né? Com verdade, com sinceridade. Aí a palavra vai dizer: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. E aí, muitas pessoas, né, a gente vê aí em muitos lugares, as pessoas dizendo, as igrejas, né, em muitas delas, sacrifiquem, né, traga no altar, traga tudo, deposite, Deus vai lhe dar em dobro, não é verdade? E aí, né, faça isso, faça aquilo outro, quando na verdade, irmãos, o que eu preciso é apenas temer a Deus e ter prazer na sua palavra, não para receber algo de Deus, né? Não para receber esses benefícios terrenos, porque a maior dádiva já nos foi dada, que é Cristo Jesus. O melhor já nos foi dado. Sei que tem muita gente aí, o melhor de Deus ainda, meu querido, não há melhor de Deus para vir. O melhor de Deus já veio. Preste atenção. O melhor de Deus já veio. Uai, e o que foi? Jesus. Porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você acha que tem algo melhor do que Jesus? Então o melhor de Deus já veio, Ele já nos deu, Cristo Jesus. Ele nos deu Cristo, porque quando Cristo morre em nosso lugar, né, Ele nos compra pelo seu sangue, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E agora, uma vez comprado, eu sou propriedade exclusiva, você, eu, todos que um dia abriram seus corações, fomos comprados. E agora, se eu sou dele, ele também é meu. Louvado seja o nome do Senhor. Então o melhor de Deus já veio. Nós devemos temer a Deus e ter amor e guardar prazer na sua palavra, não pelo que Ele nos pode dar, porque na verdade Ele já nos deu muita coisa, nos deu o melhor, nos deu a Cristo, nos reconciliou consigo mesmo, para que fôssemos chamados filhos. Aleluia, como disse João, vejam, filhinhos, que amor nos concedeu o Senhor, né? De nos tornarmos filhos de Deus, ser chamados filhos, e de fato de seres, somos filhos de Deus, por adoção, por meio de Cristo Jesus. Tem coisa melhor do que você declarar com toda a convicção da sua alma, do seu coração, que você é filho de Deus? Tem muita gente dizendo aí que é filho de Deus, mas ainda não se tornaram filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são todos aqueles que receberam a Cristo, como ele disse. Ele veio para os seus não receberam, mas aos que receberem a estes, foram-lhe dados o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se você ainda não é, você precisa ser. Não tem nada melhor do que ser filho de Deus, né? E o desejo de Deus, é o prazer de Deus chamá-lo de filho, filho meu, filho amado. É o prazer de Deus, é de nos chamar de filhos. Glória a Deus por isso. Então nós devemos, queridos amados irmãos, servir ao Senhor pelo que Ele é, né? Porque Ele é Pai, Ele é o nosso Criador, é o nosso Deus, é o nosso Redentor. Riquezas, prosperidade e riqueza haverá na casa do justo. Glória a Deus, prosperidade e riqueza. Então, meu querido, prosperidade é ter suprida todas as suas necessidades pelo Senhor. Não falta o pão, não falta a veste, tem moradia,
tem algo maravilhoso que é a saúde. Quantas pessoas, né, partindo deste mundo, né? Quantas pessoas sofrendo com tantas enfermidades. E no meio a isso, eu e você termos saúde, aleluia, para estar desfrutando dessa vida. É ter alegria no seu coração, prazer de viver. São coisas que o dinheiro não compra, que a riqueza não traz. Tantas pessoas ricas e são infelizes. Quantos famosos no Brasil e no mundo aparecem sorrindo, né? Diante das câmeras, mas só Deus sabe a tristeza e o vazio de suas almas. Estão vazias, né? Então se enchem de remédios para depressão, para dormir, drogas e álcool e procuram preencher esse vazio de tantas maneiras, de tantas formas, em vão. Mas a prosperidade do Senhor está na nossa vida, na vida daqueles que temem a Deus e têm prazer na sua palavra, daqueles que agem com justiça, têm alegria, têm paz, têm saúde, têm as suas necessidades supridas para a glória de Deus. E a riqueza, porque na casa do justo não há desperdício, né? Ele trabalha, ele sabe administrar aquilo que Deus lhe deu. Quantas pessoas receberam a bênção e por não saberem desperdiçaram, por não saber administrar aquilo que Deus lhe deu. Mas na casa do justo há prosperidade e riqueza, porque ele sabe administrar bem aquilo que o Senhor lhe deu, aquilo que o Senhor lhe dá. E tem mais, ele não é um avarento. O homem que teme a Deus e tem prazer na sua palavra, ele é justo. A Bíblia vai dizer que ele é piedoso, porque ao justo nasce luz nas trevas. Eu entendo como uma luz no fim do túnel, né? Quando todos pensam que é o fim, nasce a luz, né? Porque, na verdade, o justo também é luz, disse Jesus. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Você é luz aonde você for. Glória a Deus. Ele vai dizer que ele é benigno, ele é homem bom, bondoso, ele é misericordioso e justo. Mas que qualidades, né, daqueles que temem a Deus. Ele é bondoso, ele é benigno, ele é misericordioso. Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdias. Quantas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem filhos e filhas de Deus, que dizem que tem Deus e Jesus na sua vida, no seu coração, e são tão insensíveis, né? Não são misericordiosos, não agem com misericórdia, não agem com bondade, né? Não é justo no seu trato, não é justo nos seus negócios, não age com honestidade, com dignidade de alguém que diz ser de Deus. Mas o verdadeiro, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é justo, ele é ditoso homem, que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Ele se compadece e empresta dos necessitados. E não há juros gananciosos, né? Ele vai dizer assim no versículo 6, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Depois, quando morrer, ainda se lembrarão dos seus feitos. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, porque aquele que teme a Deus e tem prazer na sua palavra e anda em justiça,
ele tem a plena confiança no Deus que ele serve, no Deus que ele ama. Ele sabe que o Senhor o guardará e o livrará de todo mal. Como Davi, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque sei que o Senhor está comigo. Ele vai dizer: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é daquele que conhece a Deus, que teme ao Senhor. Seu coração está seguro, está firme de que Deus está com ele sempre, em todos os momentos da sua vida. Ele não será abalado, né? Ele não será abalado. Ele não teme as más notícias, os rumores, né? Quantas más notícias estão acontecendo aí no Brasil? Cada dia que você entra nas redes sociais, nos telejornais, né, na mídia, na televisão, são tantos rumores e tantas más notícias, mas aquele que teme a Deus, aquele que tem prazer na sua palavra, que é justo, que é misericordioso, ele não temerá as más notícias, porque ele sabe que há um Deus nos céus que zela pela sua vida e pela sua alma, que ele guardará a sua entrada e a sua saída e livrará você de todo e qualquer tipo de mal. É isso, meu irmão, que eu, né, que você, que nós precisamos viver, né, temendo a Deus de verdade, temer ao Senhor, ter prazer na sua palavra, nos seus mandamentos, para estudá-la, para praticá-la, sermos pessoas justas, honestas, bondosas, piedosas. Ele vai dizer aqui: não se atemoriza de má notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. A Bíblia vai dizer que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala, permanece para sempre. Os que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, jamais serão confundidos nem envergonhados. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, diz a palavra do Senhor. E ele vai dizer aqui: seu coração confiante no Senhor, versículo 8, seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Adversários, para nós, não é carne nem sangue, mas são os principados e potestades da maldade. Veja o versículo 9, é muito